Olá, bem-vindos ao mais um SBQ Talk, o podcast da Sociedade Brasileira de Quadril. Eu me chamo Marcos Contreras, sou ortopedista cirurgião de quadril de Florianópolis e estou aqui com o Dr. Luiz Penteado, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e vamos conversar um pouquinho sobre fraturas periprotéticas. Maravilha. Então, Luiz, conta para mim primeiro, por que nós temos visto mais fraturas periprotéticas do que víamos antigamente? Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Contreras, assim, eu acho que a gente vê mais fratura periprotética, primeiro porque o paciente tem tido uma longevidade maior e tem um número bem mais aumentado de prótese não cimentada. E que isso tem criado uma certa rigidez um pouco maior do que as chamadas próteses cimentadas. Então, o manto de cimento tem uma certa isolasticidade mais compatível com o osso e a prótese ela é um pouco mais rígida. E, de alguma certa forma, o nosso paciente hoje tem sido mais ativo. Então, algumas quedas, algumas batidas e mesmo aquele paciente que também tem algumas alterações de cognição, também tem o seu famoso acidente domiciliar, né? O chamado tapete, o chamado chinelo solto no pé. Acaba acontecendo os acidentes domiciliares caseiros e acaba acontecendo as nossas fraturas. E, obviamente, que nós temos operado muito mais prótese. O paciente tem buscado, né, recursos para resolver o seu problema funcional. Isso tem melhorado a sua qualidade de vida. Muito mais próteses implantadas também. Quanto que você acha ou que a literatura fala a respeito da curva de aprendizado do cirurgião relacionada com a fratura periprotética? Quer dizer, quanto mais novo o cirurgião, mais fraturas ele tem, ou isso vai diminuindo com a experiência do cirurgião? Acredito que os riscos maiores, com certeza, vão diminuindo à medida que o cirurgião ganha-se experiência, ganha-se conhecimento e vai tendo realmente um treino maior. É lógico que os riscos são maiores do cirurgião mais novo e lógico que tem um número menor de pacientes. Quem opera muito, é lógico que também acaba aumentando pela sua estatística. Claro. Mas a curva de aprendizado, ela realmente, na literatura, oscila muito. Na verdade, depende muito de cada profissional, né? Então, tem gente que tem uma habilidade maior, tem gente que tem uma certa dificuldade, tem um entendimento, né, em termos de posicionamento. Então, eu acho que a variabilidade, para dizer para você o número exato, é difícil dizer que existe uma correlação. Então, depende do treinamento, depende de onde ele fez a sua formação, mas eu acho que hoje, para você ter um bom treinamento, ele tem que gerar entre 50 a 100 próteses frequentemente para dizer assim, eu comecei a entrar num nível de voo. Ok. Para poder chegar, atingir um nível de voo. E aí poder alçar alguma coisa maior. Ok. Você acha que a fratura periprotética intraoperatória, transoperatória, ela é subdiagnosticada? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Porque boa parte das situações hoje, uma das que a gente percebe, as incisões são menores. As visualizações de todo o corpo femoral, ela tem sido menor. E em algumas situações, a colocação do implante, ela tem sido, de uma certa forma, um pouco mais impactante. E é o que a gente, às vezes, ouve por aí, né? Ah, fez um crackzinho aqui no cálcar, fez só uma fissurazinha no cálcar, quando que lá embaixo ele já abriu. Já está aberta a fratura. Então ela é muito menosprezada, embora de uma certa forma ela é visualizada no intraoperatório, mas não dado o seu devido valor às vezes, porque lá embaixo tem uma abertura maior. Ok. Mas ela é bem significativa. O que você recomendaria para um cirurgião novo para diagnóstico desta fratura intraoperatória? Tem alguma rotina, radiografias intraoperatórias ou no final da cirurgia? Na verdade, acho que o bom critério para que todo bom cirurgião consiga começar a ter um treino, uma habilidade e ter o reconhecimento, acho que a imagem de fluoroscopia, tiro curto, não é 300 tiros, né? Só vem aqui, eu coloco uma raspa, tenho uma ideia da profundidade, se afundei, o tamanho, quanto tá, quanto não tá. Pelo menos você tem um aspecto tridimensional.
para você ter o aspecto realmente de como está esse acetábulo ou de como está o componente femoral. Então, acho que para isso a fluoroscopia ela pode te dar um pouco mais de informação. Então, acho que para quem está começando, porque hoje boa parte das cirurgias ortopédicas, cirurgia de joelho, cirurgia de coluna, o pessoal não opera mais sem fluoroscopia, claro, né? E acho que nós também da cirurgia do quadril podemos fazer uso disso. Lógico, ninguém quer ser queimado pela fluoroscopia, mas algumas imagens podem ser feitas tanto para a parte acetabular como para a parte femoral, para você ter certeza que está numa boa posição e não ter nenhum tipo de inconveniente de uma periprotética acontecendo. O pessoal que está usando agora a via anterior, ele usa a fluoroscopia durante o tempo todo da cirurgia, né? No nosso serviço, você resolve problemas à medida que eles vão aparecendo, né? Nós passamos a ter o hábito de terminar a cirurgia, manter o material estéril, enquanto faz uma fluoroscopia no final da cirurgia. Se tiver algum problema, a gente consegue abrir com o material ali. Vocês fazem alguma coisa parecida? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, a gente faz um controle, a gente sempre faz uma visualização final. Isso salva um caso, o paciente que seja tranquilo. Mas no paciente que tem alguma deformidade, que tem uma certa irregularidade de acetábulo femoral, eu faço no trans. Mas é exatamente o que você está dizendo. Eu começo a terminar, eu coloco o meu implante. Então, antes de começar a fechar, eu faço uma imagem na fluoroscopia. Perfeito. Aí você fez o diagnóstico precoce, você resolveu, o paciente teve uma complicação intraoperatória, você resolve no mesmo ato. Essa é a ideia. Né? Essa é a ideia. O ruim é o paciente ser diagnosticado disso na recuperação. Ou no dia seguinte, ou enfim. Por conta disso, você acha que é mais responsabilidade do cirurgião fazer esse diagnóstico intraoperatório do que aquele paciente que teve uma fratura tardia? Por exemplo, um ano depois ele caiu e teve uma fratura periprotética. Com certeza. Então, acho que o fato, a gente tem que assumir a situação do paciente em sala, né? Nós somos responsáveis por ele e acho que nós temos que ter toda a certeza e convicção de que ele está saindo do centro cirúrgico com todas as coisas como nós planejamos, como nós almejamos que seja do melhor forma para o paciente. Então, acho que esse critério de controle precisa que o médico se empenhe, como está fazendo a cirurgia, executando a cirurgia, mas também buscar dados e informações que ele esteja exatamente dentro desse planejado, desse momento correto que ele tem. É lógico que o fato da maneira como ele colocou a prótese vai implicar numa periprotética? Não necessariamente. Às vezes sim, às vezes não. Depende de como é que é a situação do trauma. Mas se daqui a um ano ele quebrou, não é necessariamente pela maneira como foi colocada a prótese. Então é isso que precisa ser feito no momento inicial, é o que nós temos que resolver. E depois, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, se quebrar, a gente vai discutir como é que foi o evento, o que precisa ser feito, né? Perfeito. Como tem gente que ou está começando, ou talvez leigos que escutem esse podcast, como é que você toma a decisão do que fazer? Se você mantém a prótese, troca a prótese, fixa a fratura, qual é o teu alinhamento de uma maneira global? Como é que você toma essa decisão? A decisão é bem no intuito de tentar. Essa talvez seja a maior dificuldade entre definir se a prótese está firme ou se ela está solta. Porque se você tem uma perda óssea, se você já tem alguma irregularidade, tem uma perda de estoque, é porque é uma prótese já mais antiga, uma prótese que já tem um certo tempo, você acaba evoluindo para uma troca e resolvemos isso. Mas se ele tem um bom estoque ósseo, você ainda tem uma qualidade de sustentabilidade óssea para isso, a grande dificuldade é realmente definir essa soltura ou não. A gente procura olhar os raios-x e acho que isso é uma coisa que é extremamente importante, né? Análise da radiografia do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, para que você veja como a prótese está se comportando e agora no momento da fratura, como ela está nesse momento comportada. Se ela mudou, se ela inclinou, se ela desceu, se ela tem um afundamento. Então isso já nos dá uma noção mais clara. Radiografia seriada. A radiografia seriada, você Perfeito. tem como controle. E obviamente a tomografia é uma coisa que também ajuda bastante. Se eu tenho certeza dessa prótese estável, eu sempre vou procurar uma fixação. Se eu tenho uma certeza de que ela está solta, eu vou para uma revisão. A revisão, normalmente, ela já resolve a fratura. Porque boa parte das vezes, ou você vai fazer uma cimentação mais longa, uma haste cimentada mais longa, ou uma haste não cimentada de fixação distal, ou mesmo a não cimentada um pouco maior,
você acaba resolvendo a fratura e ela passando o foco de fratura com uma certa tolerância de distância, você consegue resolver o problema. Na fratura que a prótese está estável, você tem que utilizar de algum método de estabilização. E hoje os métodos são bem específicos para essa fixação num elemento de placa e parafusos, hoje dá esse suporte adequado. Médico que está, às vezes, num serviço distante de capitais ou do interior, ou que não tem muitos recursos, às vezes se vê deparado com uma fratura periprotética e você acha que ele deve fixar com o que ele tem para criar alguma estabilização nessa fratura, ou é melhor ele encaminhar para um serviço maior que tenha todo o recurso? Isso depende um pouco muito, vamos dizer assim, qual é a região que esse colega pertence, qual é a sua disponibilidade regional, seja para atendimento via SUS ou via operadora de saúde, porque às vezes para ele também não é muito acessível esse encaminhamento. Então a gente tem que lidar com as armas que a gente tem dentro da instituição. Então, existem recursos, existem formas de você tentar adaptar. Você tem implantes convencionais mais longos, você tem implantes convencionais menores que você pode colocar de forma ortogonal. Então, existe uma série de recursos que você pode tentar adaptar a uma fixação, nem que seja pelo menos satisfatoriamente favorável, para que você tenha tempo de uma evolução ou uma correção num prazo mais tardio. Eu sempre acho que existe a possibilidade de uma conversa, existe um telefone. Então, esse colega pode telefonar para algum colega mais distante e, havendo a possibilidade, que encaminhe. Não havendo a possibilidade, discuta um caso. Perfeito. Então, eu acho que isso é uma coisa bem interessante, principalmente o pessoal mais novo, ter acessível o telefone para que possa entrar em contato com algum colega. E acho que a maioria das pessoas mais antigas está sempre aberta a poder responder, ajudar e compartilhar no que pode ser feito para cada paciente. Eu estou tentando não entrar em detalhes técnicos aqui, né? Para a gente ter um panorama dessa situação. Eu queria terminar aqui com uma pergunta que é muito comum a gente ter no consultório. Se o paciente idoso ou com osteoporose avançada deve se preocupar mais com esse tipo de fratura e se, uma vez ocorrendo a fratura, ele tem algum problema na consolidação? Não. O paciente mais idoso, ele não vai deixar de consolidar. O paciente mais idoso, ele vai ter a sua consolidação normal. Ele não precisa preocupar-se que não consolidar. Infelizmente, às vezes, aquela fratura osteoporótica, ela pode ser um pouco mais complexa, mas isso não quer dizer que ele não consolide. Então, eu acho que a preocupação do idoso é, de uma certa forma, que hoje ele mantenha-se ativo. Ele tem que ter uma atividade física. Ninguém quer que ele seja um atleta maratonista, ninguém está dizendo que ele tem que caminhar 10 km por dia, mas que ele faça um mínimo de atividade regular para que ele mantenha massa muscular em dia, reforço muscular e que ele mantenha a qualidade óssea e, lógico, junto com suplementação de cálcio, essas coisas todas. Isso é o ideal para ele. Perfeito. Muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Agradeço bastante e aí a gente encerra aqui. Muito bom estar aqui. Obrigado. Muito obrigado.